Então, quando a gente tem que contar com a sensibilidade também da pessoa que vai estar lá no 56 recebendo essa reclamação. Porque ela vai ter que gerar esse protocolo ouvindo o máximo possível, atentamente, o que o reclamante está falando. Tá? Porque às vezes a gente pega até algumas demandas que não é aquilo que o reclamante queria. Na hora que foi registrado, saiu uma coisa, a gente manda para a UBS, a hora que a gerente vê, aí ela responde, não era bem isso que ele queria. Aí ela especifica o que ele queria e a resposta que ela deu. Tá bom? Então nós temos aqui reclamação de gestão, assistência à saúde, produtos de saúde, assistência farmacêutica, a vigilância de saúde, que a gente recebe também bastante, estratégia, assistência odontológica, vigilância de saúde novamente, comunicação, financeira, transporte, até cartão SUS. Às vezes a pessoa não conseguiu emitir o cartão SUS ou quer uma informação sobre como fazer um cartão SUS, e orientações de saúde. Esse aqui que está entrando? Não conseguiu, a pessoa não conseguiu classificar na hora que ela pegou a reclamação. Tá? Então aí a gente vai dividindo os assuntos. Então, por exemplo, qual seria uma reclamação não classificável, só para ter ideia? Por exemplo, um mofo lá, alguma coisa, por exemplo, na parede, eu não sei, estou perguntando. Estrutural. Aí o próprio ou denunciante alguma não reclamação. conseguiu. Ele não conseguiu, a pessoa reclamou e não conseguiu especificar exatamente o que ela queria. E às vezes acontece isso, a pessoa reclama, ela fala tantas coisas ao mesmo tempo, tá? E é importante, por exemplo, se o senhor vai fazer uma reclamação, está faltando isso, isso, isso e isso. Isso vai ser desmembrado em várias demandas. Então, por exemplo, eu vou ter uma demanda sobre lanceta, uma demanda sobre fibrosímetro, uma demanda sobre seringa. Apesar de tudo isso ser um kit só. Mas aí eu vou gerar várias demandas a respeito da mesma ligação que você fez. Uma para cada elemento que você se queixou. Então, por exemplo, eu liguei e falei mal de uma pessoa e falei bem da outra. Então, isso também vai fazer a divisão em duas demandas. Vai criar um elogio e uma reclamação de atendimento. Tá bom? Então, aí nós temos os subassuntos, como a Estel tinha falado antes. Né? Então, vamos dividir em recursos humanos, consultas, fitas, fralda, visita de equipe. Então, vários subassuntos também que são gerados e já pré-estabelecidos pelo ouvidor. Posso fazer só uma perguntinha? Estou vendo ali cirurgia. O que você comenta sobre cirurgia? Cirurgia pode ser, por exemplo... Mas depois vai estar separado quais são os tipos de cirurgia que são levantados. Na verdade, vocês também invocam o CTIsmo da cirurgia? Não, a gente só responde ao que foi demandado. Então, no caso da cirurgia, por exemplo, pode ser uma queixa do tipo, estou aguardando uma cirurgia, mas aí a queixa da própria unidade do hospital que está reclamando e que os pacientes não estão indo às suas próprias cirurgias. Isso não entra aqui. Mas é um fator da auditoria, sim. Não aqui. Isso deve ser analisado. Não aqui, não. É analisado em outros aspectos, em outras circunstâncias. Mas na auditoria são as demandas dos usuários. Tá? Então, subassuntos é uma gama muito grande. Tá bom? Eu não estou conseguindo ler lá em cima, mas aí tá vindo qual a origem, da onde, que é da UBS, se é da... Não, isso aqui é da supervisão. Não, mas eu reclamei para a supervisão, mas eu reclamei não da supervisão, estou reclamando de uma depois unidade. nós vamos ver a unidade, quantas queixas tem na unidade. Tá? Então, por isso que eu estou indo rápido. Não, tudo bem. Quais são os temas possíveis? São vários temas possíveis. Como eu disse, não necessariamente vocês vão receber esse mesmo relatório. Que era o vigente até a essa data. Subassuntos. Tá? Então, por exemplo, a queixa de consultas, atendimentos e tratamentos. Já foi desmembrado já o problema de consultas. Então, quais tipos de consultas são reclamadas? A clínica, oncológica, psiquiatria e tal. Então, está sendo esmiuçado cada um daquele assunto que foi colocado em questão. Tá? A insatisfação, aqui é a questão de RH. Por que eu estou insatisfeito? Eu estou insatisfeito com o médico, com o recepcionista. Então, eu também tenho aqui. Tá? Lembrando que é um relatório mensal, mas como nós apresentamos, ele vem desde janeiro até o mês que estamos fazendo. Tá? E o ranking é sempre feito pelo último mês, ou seja,
qual assunto ou qual questão foi a que teve mais ouvidorias. Então, por exemplo, o mais que teve foi médico em setembro, tá? Mas no caso, deixa eu ver. Por exemplo, em maio eu tive de recepcionista. Bom? E aí vai alterando essa ordem, então, no relatório. Vai alterando a ordem, primeiro e tá? daquele Sempre mês. do mês que eu estou falando. Então, como eu estou falando de setembro, vai ser sempre pontuado por setembro. Tá? Em questão de estabelecimento de área de saúde, qual as queixas que a gente recebe? Por exemplo, dificuldade de acesso, é longe, mais ou menos isso. Rotinas, protocolos. A fila não é formada do jeito que deveria ser, a senha não é dada do jeito que deveria ser. Entra aqui, rotinas e protocolos. Bom? Espaço físico é muito pequeno, é abafado, não tem ar-condicionado. Tá? O endereço, o horário de funcionamento, superlotação e a interrupção de serviços. Normalmente essa interrupção de serviços é quando a gente tem esses feriados prolongados, foi como aconteceu na Copa, que às vezes o usuário não foi avisado que a unidade ia fechar ou não conseguiram contactá-lo e aí ele gerou uma ouvidoria. Os diagnósticos mais procurados, que o pessoal está tendo dificuldade: endoscopia, ultrassom, ressonância, ginecologia, oftalmo, neuro, cardio, tá? E assim, são os que têm mais procura. Caso das cirurgias, quais são as cirurgias? A bariátrica, cabeça, pescoço, ortopédica, ginecológica, vascular, oftalmo, outras que não se encaixam nessas, a cardiológica, a plástica e a gástrica. Agora, Samparar, reclamação dos produtos, o que tem mais procura, e a falta de profissional. Tá? Então, de janeiro a setembro, de setembro nós tivemos mais falta de fitas reagentes. Tá? Fralda, glicosímetro, lancetas, e o restante em setembro nem teve reclamação. E essas reclamações também são bem sazonais. É a época que nós não recebemos o almoxarifado central. A gente já sabe que quando o almoxarifado central está com problema, a gente vai ter uma grande demanda, muitas reclamações. Falta de profissional, o pessoal mais pede. Em setembro foi médico, uma reclamação de médico. Os fármacos, tá? Quais os remédios que o pessoal mais reclama? Também isso vai variar conforme a distribuição. Acho que o pessoal está mais interessado nas unidades. Mas acho que vale, Tá? vale a pena eles olharem. SUBs, tá? As reclamações, a sanitária e a em saúde. Nós temos mais da sanitária, porque a sanitária abrange restaurantes, supermercados, salões de beleza, e às vezes algumas que nem fazem parte das SUBs, mas que o pessoal faz reclamação e depois a gente tem que devolver para a secretaria para eles mandarem para as subprefeituras, que não é questão das SUBs resolver aquele problema. Tá. Agora aqui, as unidades. Tá? Nós temos aqui Vila Mariana e Jabaquara. Então, quais são as que têm o maior número de reclamação? Tá? Então, aqui nós vamos ter também sempre pelo último mês, dentro daquele mês, quem recebeu mais reclamações. Bom, então aqui embaixo a gente tem reclamação. Unidade Mas aí vocês recebem a reclamação primária, vocês não exigem que a pessoa primeiro faça a reclamação na UBS para depois ir para a supervisão. Não, na verdade não, o que acontece? Algumas demandas acabam sendo resolvidas na própria unidade. Eu consigo alguém que me acolha e que resolva a minha queixa. Ou às vezes eu não tenho essa pessoa, não consigo essa informação, eu vou ligar no 156. Ou eu vou ligar no 56, ou eu vou na supervisão, vou na coordenadoria, eu vou escrever uma carta, eu vou reclamar. Por exemplo, eu vou reclamar da UBS, eu vou no 156, eu reclamo da UBS ou eu já reclamo direto para a supervisão? Reclama da UBS. Então, Se se você vai especificar sua queixa, ele vai perguntar, primeiro, se você quer se identificar, tá? Porque assim, você pode não se identificar, mas vai ter o seu protocolo, você tem que ter um e-mail, algo que eles possam mandar a resposta para você. Não necessariamente
A pessoa que vai pegar a sua queixa, que vai responder, ela precisa saber quem é você. Tá? Então, primeira coisa, você pode se identificar ou não. E aí, você se identificando, você vai dar os maiores dados possíveis. Você vai dar seu nome, seus telefones, e-mail, para quando a gente pegar essa queixa, passar para o gerente saber. Levantar todos os seus dados, levantar o seu prontuário, o que aconteceu, o que eu posso resolver, qual a sua queixa, é pertinente, realmente aconteceu aquilo, tá? Uma reclamação, o que aconteceu com você e funcionário, o que aconteceu da sua queixa, por que você não foi atendido? E aí, porque eu estou perguntando assim, porque se eu faço uma reclamação da UBS, ele fica só no relatório da UBS, ou vocês pegam essas denúncias, essas queixas que foram feitas na UBS e mapeiam tudo que estiver registrado no OMB do SUS. Vai chegar, tem que ser. Se reúne com todas as informações. Todas as informações que foram passadas. Então, se eu fiz uma queixa e não registrei, não vai vir para cá. Eu só cheguei lá e falei, eu não registrei, eu não oficializei a minha queixa. Não tem como entrar no relatório. Não tem como a secretaria saber o que está acontecendo. Não tem como a gente ranquear. Por exemplo, aí uma questão prática. Eu cheguei na UBS, é obrigatório ter um formulário lá para eu fazer? Não. Pelo menos no estado, por exemplo. Necessariamente eu tenho que ter lá os canais que você pode Lá no estado, 156. Lá no estado tem uma lei que diz o seguinte: qualquer órgão público tem que ter um formulário tem unidades, que é obrigatório ter. Tem. Todas têm. Não, eu estou dizendo até para informar, porque às vezes tem, mas está escondidinho lá na gaveta. Mas tem que né? estar todas as informações em relação à ouvidoria, ou seja, para você fazer através do 56. Eu sei que você pode ligar no telefone no 56. Inclusive tem que ter um telefone da unidade, o nome do gerente. Só uma coisinha, é importante que a unidade tenha visível um canal de comunicação com a ouvidoria. Dizer que qualquer problema, queixa, sugestões, que ele ligue, que ele apareça, né, que ele, no caso 156, e também acho que no próprio cartaz 156, acho que também tem o acesso pelo site. Então, assim, isso que é importante, é fundamental, porque o cara, qualquer pessoa vai chegar na UBS, ele tem que ver, se ele quer fazer uma queixa, seja lá o que for, ele tem que ver qual é o caminho. Então, porque isso. agora tem a lei do usuário do serviço público municipal, estadual e federal, ele obriga, por exemplo, eu sou cego, surdo, mudo, então eu quero fazer uma reclamação. Então tem que ter uma pessoa que me interprete a minha reclamação. Se eu sou analfabeto, vai lá, ou digital, como é que eu vou telefonar? Então eu quero fazer uma reclamação, tem que ter alguém lá que anote a reclamação e suba. Só que assim, a unidade ela não vai registrar. A unidade não vai registrar. Gente, dá um pouquinho, por favor. Tá um pouco difícil a reunião hoje, para a gente falar e alcançar lá no fundo, é bem difícil, a gente precisa colocar muita roda, a gente sai daqui sem voz. E aí daqui a pouco termina a reunião, o pessoal está perguntando algumas coisas que a gente já falou aqui. Então vamos, por favor, mais um pouco, só a gente precisa ter foco aqui, senão a gente não consegue. O Mauro está levantando umas dúvidas ali importantes, pode ser a dúvida de outras pessoas, daqui a pouco o pessoal vai perguntar de novo. Vamos focar aqui na reunião, por favor. Então, uma coisa que a UBS não vai fazer é registrar, abrir um registro, como a supervisão pode fazer, como o 56 faz, como o site faz. Ele pode ajudar, auxiliar esse usuário e até muitas vezes, se ele é ouvido e ele é compreendido, a questão lá é encaminhada devidamente, isso nem vai se tornar uma ouvidoria, né? Nem vai gerar uma ouvidoria. Até porque muitas vezes a gente recebe demandas que a gente olha e fala assim, puxa, se ele tivesse sido melhor acolhido na unidade, ele não faria essa ouvidoria, porque ele queria só entender, saber por quê, como, né? E aí ele não vê essa possibilidade e aí faz a ouvidoria. Então, num caso como esse, e é sempre a responsabilidade do gerente receber, entender, orientar, verificar, mas o gerente não abre uma ouvidoria, né? Não faz um protocolo de ouvidoria. E vai poder sugerir, no caso, se ele quiser, fazer pelo 56, fazer pelo site, enfim. E se dirigir à supervisão, fazer pessoalmente. Eu estou comentando isso porque isso é uma demanda que existe em todos os serviços públicos, existe. Então, se não existe na saúde, vai ter que de uma forma implantar. Né? Essa questão que todos os órgãos públicos têm que ter um formulário e tem que aceitar uma reclamação. Quer dizer, a porta de entrada de qualquer denúncia pode ser qualquer órgão público. Por exemplo,
Eu protocolei a minha reclamação ali, ela encaminha. Olha, protocolar. especificamente nas unidades parceiro, né, eles têm um formulário, eles têm lá um esquema, um processo que é particular. Ai, fala, pode falar. Todas as unidades que estão no contrato de gestão, antes mesmo de existir esse processo informatizado do ouvidor, já existia uma urna e formulários específicos, né? Então, como que funciona? Depois que informatizou, manteve. O usuário ele tem vários, apesar de ter vários canais, eles são todos centralizados no sistema. Então, ele pode chegar lá e ligar no 56, ele pode chegar lá e preencher um papel, ele pode ligar na supervisão, ele pode ligar na coordenadoria, ele pode ligar em diversos locais, mas todos eles são sempre levados ao mesmo sistema que gera esses dados. Então, no caso do parceiro, você preenche o papel, a unidade toda segunda-feira de manhã abre a caixa, pega os papéis que estão preenchidos, escaneia e manda para a SPDM, que também é ouvidora. Nós lá temos uma central de atendimento e inserimos todas essas informações que foram escaneadas nesse impresso dentro do ouvidor SUS. Então tudo fica A registrado. unidade já sabe dentro da queixa, porque o papel eu está entendi, lá, fica tudo mas concentrado, ela mas também vai formular- receber oficialmente pelo sistema. Mas as unidades da direta, propriamente, não tem isso, né? Esse formulário que você está falando, ela vai ser orientada, vai ser acolhida, vai ser orientada a formalizar a queixa, mas ela não tem esse formulário, né? Como tem as unidades da SPDM. Mas Mas os não pode livros, fazer mais tem os tudo livros isso. lá que eles fazem. Eu tô falando assim, isso não vai ser registrado na Na ouvidoria. ouvidoria, mas Ele tem os pode livros, ser registrado lá, na unidade e tal, mas não vai ser registrado como o protocolo ouvidor. Entendeu? Não sei se as unidades têm esse- Posso falar uma coisa? Fala, Lúcia. Ó, gente. Em respeito a essa reclamação, normalmente eu recebo os pacientes que querem ter uma reclamação e falo que se quiser dar no 56. Quando eu peço para redigir a reclamação, normalmente o usuário se nega. Eu não tenho um impresso próprio, mas às vezes eu peço, então redige, por favor, a sua reclamação, que eu tenho um documento da reclamação que você está fazendo. A pessoa diz que não vai fazer. Então, é muito vago o fato de você ter alguma coisa que você peça para o usuário escrever, que às vezes a maioria dos usuários diz, outra hora eu volto e faço a reclamação por escrito. Isso acontece. Então, eles se negam a escrever. Não tem um próprio da prefeitura, mas a gente pede para o usuário escrever. Normalmente, ele não escreve. Assim que você Acho que é uma questão Uma sugestão. Mas o grande problema é que a maioria dos usuários tem dificuldade para poder redigir na escrita. A maioria dos usuários. Pode ter certeza do que eu estou falando. Mas aí ainda É por isso que ele não fazem a queixa. Carlos, Claro. a pessoa pode registrar, é o que o Mauro estava falando. Se a pessoa tiver dificuldades, outra pessoa pode fazer, redigir, e ela só vai lá e assina, Ou até a própria dizendo pessoa que entendeu? pegou a reclamação, quando ela liga para esse usuário, ela vai tentar entender melhor o que ele quis dizer ali. Esclarecer exatamente o assunto, qual é o teor daquela queixa. Eu acho que o Carlos tem razão mesmo. Às vezes a pessoa se sim, constrange na escrita, mas ela pode falar, olha, eu posso escrever, se a senhora quiser, não sei o que eu posso escrever, ou uma acompanhante escrever ali, né? Sandra, só complementando a ideia da senhora, o que acontece, na grande maioria também, é a vergonha da pessoa de ela dizer que ela não sabe escrever, que ela não sabe redigir a sua ideia. Sim. Então, essa vergonha, o que ela faz? Ela se omite. Ela fica Isso constrangida. eu acredito que seja o maior problema. Que o Carlos O estava Carlos, acabou de falar isso também, tem né? a razão, né? A pessoa tem esse problema. São dois fatos que aí que devem ser analisados. Principalmente as pessoas de idade. Sim, Profissionalmente sim. não é eu não posso, eu não redigo, sabe por quê? Porque se a pessoa tem uma dificuldade na escrita e na leitura, ela pode achar que eu não estou redigindo a coisa correta para ela. Sim. Então eu faço, se ela quiser redigir em casa, fazer depois, Isso eu dou também. essa opção. Também. Mas normalmente eu não recebo esse papel.
Ou então fazer o telefonema com 56. Ali na hora mesmo, né? Mas também o que não quer dizer, gente, que a pessoa, mesmo tendo conhecimento da reclamação, é importante você ter o documento, mas o que não quer dizer que a partir do momento que a pessoa falou, foi lá na gerência, fez aquela queixa, que a cabeça da gente também já não vai começar a pensar em como resolver aquela reclamação. Exatamente. É importante o registro, mas nesses casos também a gente vai falar, não, não tem registro, não vou fazer, não tomar nenhuma... Porque, assim, grande parte das unidades, esse instrumento, Gente, vamos focar? A informatização desse processo, esse instrumento da ouvidoria, ele não quantifica e responde todas as reclamações da unidade, né? Na realidade, muitas reclamações, sugestões, elogios são lidados no dia a dia. Então, alguns casos, ou muitos casos, dependendo da unidade, não são tratados ali, ou não são solucionados, ou não são discutidos, enfim, aí vai para o sistema, né? Com a expectativa de que talvez o sistema, alguém vai ficar sabendo e isso vai ser resolvido, né? Às vezes o usuário tem essa expectativa. Mas a ouvidoria, às vezes, eu lembro quando eu era gerente, eu tratava com um usuário sobre uma situação, olha, é assim, a gente vai ter que aguardar, enfim, tal. No dia seguinte eu recebi a ouvidoria porque ele achava que a ouvidoria ia para alguém responder para ele. Mas quem é o ouvidor daquela questão, né, da unidade, é o próprio gerente da unidade. Então a ouvidoria volta para a unidade para que o gerente lide. Então assim, o sistema ele não se esgota, né? Tem outras coisas, outras formas de solucionar e de discutir as reclamações, solicitações e denúncias, elogios e tudo mais. Eu acho que o acolhimento é tudo, né? A pessoa chega ali e diz, o acolhimento. O acolhimento você acaba com todas as paredes. Então, gente, só para finalizar agora, as DAPs, que é um mecanismo que eles utilizam para classificar, que são as doenças e as ações, os programas na área de saúde. Tá? Então, diabetes, hipertensão, paralisia, câncer de próstata, tudo isso eles... quando a pessoa faz a queixa, o atendente ele tem que procurar saber qual que é o DAPS. Se aquela queixa dá para se encaixar no DAPS. Ou seja, essas informações já estabelecidas. Tá bom? Tá? Então, os que são separados, os que são mais problemáticos no sistema são a diabetes e a hipertensão. Tá bom? Então, são essas as queixas que nós temos aqui. Tá bom? Então, só para finalizar, Sim. tá? Então, sempre lembrando para vocês que nós demos uma passada bem rápida no relatório. Quando nós formos fechar a questão do relatório, a gente vem aqui para poder sentar com vocês, ou com a comissão, e esmiuçar isso melhor. Tá bom? Finalizado. Eu só queria fazer Eu também quero uma dar uma observação. sugestão. Assim, isso que o Marcos falou, né, da questão da cirurgia, então está tendo absenteísmo e aí isso prejudica o agendamento e tal. Na verdade, o que a ouvidoria traz, justamente nessa hora que vai ser avaliada pelos conselhos e pela própria supervisão, coordenadoria e secretaria, ela traz esse dado. Nossa, eu estou com uma queixa muito grande de demora de agendamento de cirurgia de mama. Aí eu vejo lá que tem um absenteísmo muito grande na cirurgia de mama. Então alguma coisa está errada aí. Então assim, esses são elementos de gestão, né? É a partir daí que você vai poder intervir na causa daquele problema, né? Fazer alguma alteração nesse fluxo de agendamento ou na questão da confirmação da cirurgia, enfim. Mas a auditoria vai mostrar isso. Vai mostrar isso em relação a outros tipos de agendamento que você é especialista também, né, que existe uma queixa de demora. Enfim, são dados para a gente ver, olha, isso nesse território acontece assim, ó, muita demora no agendamento de tal coisa, muita demora. Então aí a gente vai ver e juntar lá em cima, né, com a regulação, com o serviço de regulação regional, central, para tentar, né, muita demora para agendamento e muito absenteísmo naquela especialidade, tem que mexer nisso, né? Tem que fazer alguma intervenção ali. Acho que os dados da ouvidoria trazem esses elementos para gestão, são dados de gestão. O que eu vejo nesse enfoque desse problema é que, havendo esse absenteísmo e a demanda
com a demora de ser atendido, é encurtar ou conversar entre departamentos e fazer o encaixe. Então, essa é a Aí ação. você diminui esse problema de ouvidoria. Aonde que Utilizar está essas isso, vagas. o problema? Vamos voltar de otimizar novo as vagas. numa Otimizar as tecla vagas, antiga porque que eu tem sou vagas. Tomás temos batido, que é a divulgação via mídia em território nacional, não é só regional. Mas aí Agora, só... Sandra, queria só falar alguma coisa. Aproveitando das reclamações, foi muito bem apresentado, tudo bem. Eu agrego uma sugestão, reclamação também, desde que se trata do argumento. Vocês deveriam melhorar a apresentação disso aí, porque eu não enxergo nada. Se enxerga alguém que fala, Mas essa é- o lugar do preto, coloca o branco, que Só falar uma coisinha, ó. Essa apresentação aqui depois a gente pode disponibilizar. O que eles trouxeram? Esse tipo de relatório é do jeito que o relatório sai no sistema. Eles não têm mobilidade para ficar mexendo, é do jeito que sai assim. A gente pode pensar em como a gente vai arrumar isso. Mas quando a gente trouxer, por quê? Por que a gente trouxe aqui? Para a gente poder esclarecer algumas coisas, a gente já ir se acostumando. Porque quando a gente trouxer, já passou pela comissão, a comissão também olhou, a gente vai trazer impresso, vai trazer aqui também, vai trazer impresso. Quanto à questão da projeção, a pessoa da prefeitura, o rapaz que esqueci o nome, eles me falaram que eles vão trocar esse projetor aqui, que está com a lâmpada ruim, que está ficando meio embaçado assim. Eles vão mandar acho que na próxima reunião nossa, que não vai ser aqui, mas já vai ter me um. ajudaram mesmo. Não, então, eles falaram que está com problema e que eles vão trocar, que já receberam um novo, que vão instalar. Mas o relatório ele é complexo, mas a gente vai ter tempo de sentar bastante, se debruçar em cima disso para a gente poder entender bem, levar para a comissão, que aí todos nós vamos ter que saber. O mais importante que eu acho da questão dos relatórios, sinceramente, da ouvidoria, é que esse aqui, a gente está passando os dados, esses dados estão crus, né? São os dados. O que a gente vai fazer com esses dados? Então, por exemplo, tem alguma coisa que está apontando para tal unidade que está tendo alguma coisa assim. Então, o que a gente vai fazer com este dado? Às vezes já foi tomada alguma ação que já resolveu aquele problema, mas refletiu na ouvidoria. Então, qual foi essa ação? Para usar este relatório aqui como um instrumento de gestão, para poder direcionar os processos de trabalho da unidade. Então, tal coisa não está funcionando. O que dá para a gente fazer? Entendeu? Então, acho que o que o conselho pode deliberar isso? Ou o que foi feito? De repente, já foi feito, foi solucionado. O conselho fala, não, isso aqui está ok, vamos só monitorar isso aqui, porque isso aqui está meio gritante. Então, é uma ferramenta, eu acho que a coisa mais importante da ouvidoria é a gente poder ir desenvolvendo esse olhar, que não vai ser fácil. Mas as meninas da ouvidoria, junto com quem mais for preciso, quem puder participar da comissão, que pode ser uma comissão ampliada, então a gente fazer isso e se debruçar nesses dados, tá? Tem mais alguma coisa? A gente pode, senão a gente não vai A minha conseguir. preocupação é os prazos de resolução, de resolutividade das denúncias. Por exemplo, eu denunciei um mau funcionamento e outra, como é que vocês identificam? Porque eu trabalhava com a ouvidoria de consumidor de energia elétrica, então tinha até aquele negócio, o pessoal podia dar uma demanda errada. Podia falar, ó, tá faltando médico. Aí eu identificar, peraí, mas nesse dia tinha 3 médicos, então talvez o problema seja outro. Entendeu? Estou dizendo, mas qual é o prazo de resolução? Vocês têm média ou não? É mais ou menos? São 10 dias úteis. 10 dias. Prazo de resposta. De resposta, Né? resposta da de- demanda não significa a resolução do problema. Não, isso. Se for, mas eu Prazo tem. até para dizer o seguinte, olha, deu o nome errado da OBS, a Eu falei, OBS né? 30 20, dias né? é o prazo de resposta. Porque às vezes até A partir do acontece isso, registro. a queixa de UBS e vem errado. Ou às vezes nós estamos recebendo coisas que nem Tá, são agora, dadas. só para O finalizar, município. esses dados aí, eles são tornados públicos de alguma forma? Ou, porque eu entrei nos relatórios da ouvidoria de saúde lá, ela só dá os grandes números, tantas reclamações, tantos elogios, não fez esse detalhamento no relatório que a secretaria publicou no site dela. Esse que a gente encaminha. É, Eles fazem eles condensado. fazem o condensado e publicam, né? Não, porque, por exemplo, no caso do Saboia, o pessoal começou a enrolar, lei de acesso à informação, aqui também a pedir gente mensal. Eu consegue. quero saber se tem a questão ativa de vocês de dar Não, mas- publicidade aos dados nesse formato. Eu acho que é né? mais uma questão que a gente pode conversar também a partir desse momento que as Porque para mim, às vezes, não interessa muito. Para mim, não interessa muito o número de reclamações ou não. Às vezes, interessa pontualmente. Porque, às vezes, uma reclamação só já dá um Mas universo. eu acho que isso que é importante, isso são elementos que a gente vai ter agora, que vocês vão ter,
para falar, não, então podia fazer assim, podia publicar isso, então podia ser de outra maneira. E a gente pediu a questão das UBS, porque era o seguinte, a gente acompanha algumas reuniões de UBS, chega os conselheiros, hoje não tem pauta. Fala, como não tem pauta? Ninguém reclamou nada no último mês, então começa a dar reclamação. Não está caindo o telhado? Vamos ouvir as reclamações, tá? Só pegando um ganchinho, Mauro, nossas duas últimas reuniões de gerentes, a do mês passado e essa daqui tivemos inclusive ontem, os gerentes, lembra que a gente saiu daqui do conselho, que os gerentes vão acompanhar essas demandas locais, vão fazer o relatório mensal, que aí é um pouco menor, nas unidades. Então todos os gerentes já foram informados nas reuniões do conselho, vocês já precisam estar trabalhando com isso. Aí o conselho vai deliberar se é tudo meio. Acho que o conselho tem depende, tem mas autonomia. Acompanhar isso. Então foi por e-mail e ontem na reunião de gerentes a gente reforçou. Porque isso também é muito importante, faz parte, uma das atribuições do conselho. Né? Então, saiu daqui, a gente deliberou sobre isso, a gente já tem que começar a ir trabalhando. Tá bom? Gente, a gente pode fechar que a gente tem 2 assuntos aqui, na verdade são 3 aqui pendentes. E aí depois o pessoal da comissão de dengue vai precisar sair. Então, lembrando que precisa, chama a gente. Tá então, assim, o pessoal da ouvidoria, eles se comprometeram que eles vão sentar várias vezes com a gente pode sentar, tirar essas dúvidas e esmiuçar um pouquinho mais. A Estael e a Rosilda, elas estão bem à disposição da gente. Obrigada, viu, meninas? A gente tem um assunto aqui sobre a comissão organizadora da conferência. Eu acho que vai ficar apertado o assunto, não sei se a gente consegue discutir isso agora, mas a gente pode ir pensando e em dezembro a gente pode eleger essa comissão. Pode ser porque a gente não vai conseguir se reunir antes disso. Podemos deixar para a próxima pauta? E aí vocês já vão pensando, é ideal que na comissão organizadora sejam pessoas que não têm interesse de sair como delegado. Por quê? A gente da comissão fica andando ali, fica trabalhando, Então se a pessoa tem interesse em sair para delegado, então é melhor não participar da comissão, porque senão pode ficar comprometido, não vai conseguir participar das discussões. Então vão pensando nisso, a gente retoma essa questão em dezembro. Ou vocês já querem pensar e resolver isso agora? Deixa para dezembro? E eu vou já mandando o material da conferência, e vocês não vão estranhar que eu estou mandando um monte de coisa, eu estou mandando para depois a gente decidir a comissão, tudo bem? Retomando aqui a questão, depois nós temos uma questão, dona Terezinha, que é sobre a ata passada, e a gente precisava só retomar um pouquinho, tá? Então as ouvidorias locais, os gerentes, ok, de todos os equipamentos, ok, né? Viu, Sandra, nessa questão, pedir para o pessoal, dentro do possível, disponibilizar o material para os conselheiros antes, se tiver uma semana antes pelo menos, senão o pessoal vem para a reunião e vai começar a ler de novo PowerPoint, em algum, não só nessa, mas nos gestores também. Porque é pouco nas UBS, desculpa, não só na supervisão, mas nas UBS também. Conselhos locais. Porque no conselho local geralmente as reclamações são menores, dá para imprimir. Entendi. Mas se mandar um pouquinho antes, o pessoal já vem preparado para a discussão. Sim, porque os locais também têm comissão executiva, né, gente? Não vamos esquecer disso. Nós aqui no Jabaquara, acho que a gente foi bastante feliz numa questão, que a gente conseguiu já eleger a comissão que vai fazer o acompanhamento das ouvidorias, né? Diante de toda essa discussão, na mesma época que a gente teve aquela reunião, eu não vou conseguir disputar não, viu, gente? Eu vou falar baixinho, se alguém perder, eu não vou... Não dá para disputar, tá? Se alguém quiser conversar também lá fora, pode ficar à vontade. É o seguinte, na mesma época que nós tivemos a discussão da ouvidoria, nós tivemos uma reunião, eles pediram um representante dos usuários, foi seu João, e fui eu da gestão. E essa reunião aconteceu lá na Covisa, mas era uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, mais a equipe da ouvidoria. Nessa reunião, eles discutiram a portaria 522 de 2018, que foi a que eu enviei para vocês por e-mail. Ela é uma portaria extensa e ela regulamenta a ouvidoria da saúde. Então eles colocam como é que vai ser, quais são os critérios, quem são os ouvidores, eles regulamentam tudo isso. E foi essa legislação que nós tomamos conhecimento no dia dessa reunião. Eu enviei para vocês, a gente não vai conseguir ler tudo aqui, mas a comissão vai ter que se debruçar em cima disso aqui, porque ela fala inclusive sobre a Carta de Direitos dos Usuários. Vai me ajudando aí, tá, seu João, que eu já tô sem voz. E aí, a gente lendo aqui, não ri não, irmão.
Não, então registra aí, pedir um microfone para a próxima reunião. Não, meu microfone é pior, deixa assim, meu hoje é muito feio. E aí o que que acontece? Aqui nessa legislação, ele fala, inclusive, ele fala também dos prazos, viu, Nova? Ele fala um pouquinho dos prazos. E aí o que que acontece? Quando chega aqui na seção 5, que foi o que gerou uma grande discussão lá. Chega aqui na seção 5, ele fala na legislação que a gente precisa de um conselho de usuários. Um conselho que seja consultivo e um conselho que tem praticamente as mesmas atribuições. Eu vou pedir para alguém ler que eu não estou conseguindo mais falar tanto, mas que tem as mesmas atribuições do conselho. E qual foi o impasse lá? O Conselho Municipal se posicionou assim junto com a maioria das pessoas. Peraí, mas se a gente tem um conselho gestor de saúde, Qual é o capítulo? a seção 5, se a gente já tem os conselhos de supervisão, se o conselho de supervisão é deliberativo e o conselho de supervisão vai acompanhar as ouvidorias, por que a gente vai ter um conselho de usuários consultivo, que aí ele vai olhar para as demandas, mas ele vai ter que passar a deliberação para o conselho gestor de saúde. Aí foi aquela, né? E aí, diante de tudo isso, lá na reunião eles falaram, a gente tem 3 opções, vamos mandar para os conselhos de supervisão vão deliberar e a gente junta tudo e pensa sobre e vê o que é que eles estão achando. Aqui, quem pode ler para mim, que ele é bem... É esse aqui, só para a gente entender que as atribuições são as mesmas, é de acompanhar as ouvidorias, que é a seção 5, do Conselho de Usuários. Então vamos lá. Seção 5 do Conselho dos Usuários. Artigo 26, sem prejuízo de outras formas previstas na legislação. A participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços de saúde do município será feita por meio do Conselho de Usuário. Primeiro, o Conselho de Usuário, no âmbito do Secretariado Municipal de Saúde, será composto pelo segmento de usuário do Conselho Municipal de Saúde. Serão constituídos Conselho de Usuários composto pelos integrantes do segmento de usuário dos respectivos conselhos gestores. Em todos os locais onde há ouvidor formalmente designado. Terceiro, o acompanhamento das ouvidorias onde não há conselho gestor constituído será realizado pelos integrantes do segmento usuário do Conselho Municipal de Saúde. Aí o artigo 27. Os conselhos de usuários serão órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições. Primeiro, acompanhar a prestação dos serviços, propor melhoria e contribuir nas diretrizes para o adequado atendimento ao usuário, em consonância com as atribuições dos conselhos gestores e Conselho Municipal de Saúde. 2. Participação na avaliação do serviço a partir das informações produzidas pela ouvidoria. 3. Acompanhar a avaliação e atuação do ouvidor baseado em critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Saúde. Em consequência, consta estabelecido em consonância com o estabelecido na presente portaria. O artigo 28. A participação do usuário no Conselho será considerada serviço relevante e sem remuneração. É só uma observação aqui, que eu sempre leio isso aqui, eu vejo assim, mas sem remuneração, mas acho que deve haver um... É sem remuneração, mas tem que ter ajuda de custo, tem que ter água, o cafezinho, o transporte, tudo isso tem que ter. Muitos e muitos anos, né? Termina aí, depois a gente sobe, porque senão a gente não vai... O artigo 28, a participação do usuário no Conselho será considerado serviço relevante sem remuneração. Repetindo a voz.
É só isso. Aqui é porque assim, ele fala sobre toda a legislação, mas a gente, vamos estudar sobre isso, mas o que o Conselho pediu? Para que a gente deliberasse sobre isso. Primeiro, a gente acha que a gente precisa de uma comissão de usuários composta por conselho gestor, segmento usuário, para acompanhar o relatório, discutir essas ouvidorias e depois mandar para o Conselho da Supervisão deliberar. E aí vocês quem vão decidir se precisa de ter uma comissão de usuários aqui, ou se a gente pode colocar aqui, a outra são 3 opções que eles deram. Uma de não existir essa comissão. Outra de colocar aqui que essa comissão, ela vai ser, em vez de ter essa comissão, que eles serão acompanhados pelos conselhos gestores de saúde. Ponto. Acabou. Porque a gente vai fazer isso, vai mandar o relatório, vai acompanhar. Outro, se eles querem que transforme isso aqui em um comitê. E aí, essa deliberação, eles vão pegar toda a cidade e vão olhar. Alguns conselhos que eu já vi, por exemplo, que as outras AGPs comentarem, que eles colocaram exatamente isso. Não, isso aqui a gente não quer uma comissão de usuário, a gente quer que o Conselho da Supervisão acompanhe essas ouvidorias. Essa é uma questão. Outros falam, não, a gente só não quer que exista isso e pronto, é bom. Então, assim, o Conselho vai precisar pensar nisso aqui e deliberar sobre isso. Como que a gente quer. Se a gente quer que tenha, que é o Conselho da Supervisão, ou que isso se transforme em um comitê. Essa é uma questão. Uma outra questão que eu acho que a gente precisa apontar aqui, então, continua acontecendo várias reuniões sobre isso, tá, gente? Isso aqui não parou ainda. É que dentro das nossas ouvidorias, dentro do Conselho da Supervisão, eu tenho acesso aos relatórios de ouvidoria, do ouvidor SUS, da supervisão. Eu tenho do Saboia? A gente não tem. Tem então, da UPA? Tem da UPA? Não tem. Por quê? Porque a autarquia, a gente até tinha explicado. E é que a gente quer que aqui dentro do relatório de ouvidoria, então que eles mandem para os ouvidores da supervisão e os ouvidores vão repassar para a gente. Então que todas essas ouvidorias sejam centralizadas. Senão a gente vai continuar deliberando só sobre isso. E não. Uma inclusive foi o que a gente lá apontou, falou, não gente, mas a gente precisa ter acesso a isso, consigo pensar sobre Sandra? isso. Eu acho... pode falar. Deixa eu só complementar também uma outra coisa. O seu Euri. Oi, fala comigo, João? Sim, presta atenção. É que nesse momento, ninguém ainda tinha falado do bilhete único do transporte. Todos os conselheiros de supervisão têm direito. Eu falo porque eu tinha. Quando eu completei 60 anos, que foi cortado. Eu sempre tive bilhete para ir em todas essas reuniões. Eu nunca tive, João. Mas porque o senhor nunca pediu, nunca foi falado. Já falei várias vezes. Não, peraí só um pouquinho, Yuri. Quem é responsável aqui para pegar o nome das pessoas que precisam do bilhete único? Depois é só transporte. Olha pra trás, Yuri. Isso daí, todas as reuniões, sempre nós tivemos. Então, a Solange está ali, olha, ela é do Vila Clara também, que ela está comigo há muito tempo nisso. Então, nós sempre tivemos o café em todos os lugares. Você é o privilegiado, então, viu? Não, agora, nesse momento, que está voltando. Isso. Eu para ir lá na gente, ó, só um pouquinho, senão a gente não... Então, mas aí no foco, Sandra, nesse aí eu acho, na minha avaliação, que não cabe deliberar sobre isso, porque o conselho gestor é conselho gestor, é deliberativo. Quando a gente fala de conselho de usuário, já é outra situação. Conselho de usuário, qual é o problema? A gente põe um tema aqui para debater, aí vota o gestor e funcionário, que por definição tem interesse distinto. A ouvidoria é para atender o usuário. Inclusive ele vai gerar um relatório. Eu estou falando isso aí porque teve esse problema na conferência da saúde. Nós, usuários, propusemos que tivesse o controle social, demos alguns parâmetros. Só que lá tinha 65%, quase 70% de gestores e funcionários. Você acha que foi aprovado ou não a proposta do usuário? Então, como isso é uma diretriz SUS nacional, não cabe ao Conselho deliberar isso. A questão é se você consegue montar ou não consegue montar isso. No caso nosso aqui, eu acho que tem condição, porque já tem, é só juntar os conselhos, do usuário, não só da supervisão.
Mas o do pode fazer esse conselho junto com o das UBS também. Pode fazer um novo conselho, um novo colegiado. E o relatório é só dos usuários. Não tem interferência, não tem votação. Se eu misturar funcionário e gestor... Que é consultivo. Porque é consultivo. É consultivo, não é deliberativo. Não é deliberativo, mas sai um relatório. O Mauro está falando que é exatamente a proposta de ter a comissão de usuários é que não tenha validade, não tenha segmento nem gestor nem trabalhador. É isso que está dizendo aqui, que o Mauro está colocando. Que não cabe a gente votar contra, porque isso aí já veio lá de cima. Eu não posso derrubar aqui embaixo. Eu posso argumentar que isso é inviável na prática, mas derrubar por votação, isso não existe. Então, é assim, ó. No meu entendimento. Essa portaria aqui foi combinado, foi acordado lá na reunião do Conselho que poderia deliberar sim e a gente teria essas 3 opções de votar no que. E lá, depois eles vão sentar e vão ver. Aí vai ter que fazer um ajuste na portaria? Ou vai manter assim, com o segmento só usuário, conforme está escrito aqui? E isso aqui sim a gente precisa deliberar. Por quê? Porque todos os conselhos estão olhando para isso e falam, não, eu quero, eu não quero, eu acho que é inviável. E a gente faz um relatóriozinho. Primeiro a gente vota e depois a gente faz um relatório. Apontando essa questão, se vocês acham que tem que apontar, que é a questão de ter o relatório de todas as ouvidorias dos equipamentos de saúde, todos, não ficar só na supervisão, isso é uma coisa. E a outra coisa, se a gente vai querer ou não ter, acha que vale a pena ou não ter essa comissão de usuário, então é isso que a gente precisa votar. Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com a nossa comissão. Eu vou até dar um exemplo para vocês que tem, por exemplo... Nas outras regiões, você tem informação de como estão decidindo? Então, eu até tenho, eu nem falei antes, porque assim, acho que vocês têm que pensar à vontade. Mas a maioria deles, eles estão optando por não, pelo Conselho da Supervisão acompanhar. Com certeza. Isso é o que eles estão falando, tá, gente? E aí a gente vai precisar votar isso aqui. Daqui a pouco o pessoal que é da comissão vai precisar sair, porque tem a reunião lá da dengue. Então, meio-dia, né? Não, mas deixa eu só falar uma coisa. A gente viu, a gente tem, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, que metade é governo e metade é sociedade civil. Certo. Mas quem escolhe o ouvidor é a parte da sociedade civil. Estou dando esse modelo porque é o seguinte, aí eu não sou conselheiro, eu não vou votar aqui não. Mas como eu sou representante da sociedade civil, minha associação é da sociedade civil, se vocês votarem contra esse modelo que está aí, eu já estou assumindo publicamente o compromisso de entrar com uma ação judicial para impugnar. Porque eu acho que não tem cabimento você tirar o direito do usuário votando, deliberando gestor e funcionário. Se a portaria fala de usuário. Entendeu? A mesma coisa, eu estou delegando para o funcionário e para o gestor deliberar se eu vou ter o direito de exercer a minha autonomia como usuário. Isso não tem cabimento. Para mim é ilógico. O Conselho Municipal fez essa bobagem. Primeira coisa, eu já vou pegar a ata disso daí e já vou representar para o Ministério Público. Que a bobagem veio lá de cima, então. Tá bom? Tá claro, gente? A gente vamos se posicionar aqui, ver se vai votar, se mantém a comissão, se não se mantém a comissão, se não mantém, se vira um comitê. Deu para perceber bem a diferença que ele colocou de uma coisa de outra, né? Porque ele está defendendo isso. Porque é a questão do comitê. Será que a gente pode entrar, gente? Vamos só pensar nisso, já entrar em processo de votação? Senão nós não vamos dar conta da ata, não. Hoje nós estamos com uma ata de 6 páginas.